assento, querida igreja. Abra a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 119. Verso 49. Dando sequência, então, nossa série de pregação no Salmo 119, sobre o tema A Excelência da Palavra de Deus. Aqueles que encontraram o Salmo 119, verso 49 em diante, diz um sonoro amém. Diz assim a palavra do Senhor: me parece que eu estou sem retorno, me parece, não estou me ouvindo. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outra hora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Na casa da minha peregrinação, os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz a palavra de Deus. Esse sétimo acróstico, esse sétimo poema dentro do Salmo de número 119, do 49 ao 64, ele traz como título a palavra de Deus como fonte de consolo. Então, esse sétimo acróstico, ele traz o tema central, o tema principal, continua sendo a excelência da palavra de Deus, todavia, no entanto, com esse vínculo, a palavra de Deus como fonte de consolo. Como vocês estão notando, não tem como a gente ir verso a verso, porque senão a gente entra aí alguns anos adentro. Então nós damos algumas pinceladas nesses acrósticos, dando os temas dele e desenvolvendo alguns comentários. Verso 49 diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tens feito esperar. O Matthew Henry, comentando o verso 49, apenas essa primeira parte, lembra-te da promessa que fizeste, ele fala o seguinte: aqueles que fazem das promessas de Deus a sua porção, podem, com humildade ou com humilde ousadia, fazer delas o seu apelo. Deus deu a promessa em que o salmista esperava, e a esperança pela qual ele aceitava a promessa. Aqueles que fazem das promessas de Deus a sua porção, podem, com humilde ousadia, fazer os seus apelos a Deus. Aliás, é as promessas de Deus, o incentivo que faz Davi orar a Deus, clamar a Deus, invocar a Deus. São as promessas que Deus outorgou, que Deus dispensou a Davi, que é a causa pela qual ele vai a Deus em oração. Quando nós ouvimos alguma promessa da palavra de Deus, devemos convertê-la em oração. Quando nós ouvimos alguma promessa bíblica, alguma promessa da palavra de Deus, nós temos o dever, a obrigação,
Nós temos que converter esses apelos das promessas e das esperanças bíblicas em motivo santo e sagrado para invocar a Deus. Davi está orando, não fiado na sua justiça, não fiado na sua piedade, como ele é piedoso, olha como ele ora. Mas o que faz ele ser piedoso, o que faz ele ser um homem de oração, é justamente a palavra e a promessa de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós ouvimos alguma promessa de Deus, quando nós ouvimos uma promessa da palavra de Deus, devemos convertê-la em razão, em motivo, para vivermos em oração, em comunhão com o Senhor. É interessante que ele não pede nenhuma nova promessa, não pede uma nova esperança, uma nova promessa da parte de Deus. Mas ele vai em oração, e aqui é uma súplica, aqui é um clamor a Deus, baseado em suas promessas, que Deus havia feito a ele. Ele não pede nenhum tipo de promessas novas, não pede nenhum tipo de novidade. As promessas que Deus havia feito a ele, lhes eram suficientes. Ele não pede então nenhuma promessa nova. Ele deseja que as antigas promessas que Deus havia feito se cumpram. É interessante que ele diz assim, lembra-te das promessas que me fizeste, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tem feito esperar, na qual me fizeste esperar. O argumento da oração de Davi é de que Deus, tendo dado graças de tê-lo feito esperar, certamente, jamais Deus desapontaria esta esperança. Ele não nos faria ter esperança sem motivo. Deus não suscitaria esperança sem razão. Deus jamais frustraria. Deus jamais decepcionaria. Esse é o argumento do verso 49. Lembra da promessa que fizeste ao teu servo, na qual tu tens me feito esperar. Tu tens me feito esperar. É o Senhor que me tem dado esperança, o Senhor tem me dado graça, e o Senhor não faria eu esperar de forma tola, de forma desnecessária. Você não me faria esperar em vão. Porque eu sei, fico imaginando Davi conjecturando, porque eu sei o que está escrito lá em Números 19, 23. Tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor, e voltaria atrás e não cumpriria? Os homens podem prometer, os homens podem falhar nas promessas que fazem. Presidente pode falhar, o prefeito pode falhar, e certamente falhará. Mas nós estamos diante de Deus, que tudo prometeu aos seus filhos, nenhuma palavra sequer caiu em vão. Disse Jesus quando esteve aqui na terra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. O profeta Isaías diz no capítulo 40, 43, se não me falha a memória, que assim como a chuva cai e ela rega a terra, a neve cai e rega a terra, assim a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Lembra-te das promessas que fizestes ao teu servo, no qual tens feito esperar. Tu tens suscitado a esperança, é o Senhor. Se você tem uma esperança, ela não nasce do arbítrio humano, ela não nasce da vontade humana, ela nasce da bendita palavra de Deus. E é por isso que o escritor aos Hebreus, que para mim é Paulo, vai dizer em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não existem. Por que é a certeza? Por que é certeza? Porque quem fez a promessa
É um Deus imutável, que não falha, que não mente, que não comete equívoco. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não mente, Ele não engana. É por isso que a fé é certeza. Abraão ouviu a palavra de Deus e saiu caminhando como quem, sem rumo, sem saber. Mas Deus disse, sai da tua parentela e eu vou te mostrar uma terra. Bendito seja o nome do Senhor. Confiando na palavra de Deus. E aqui diferencia-se a fé cristã de pensamento positivo. Pensamento positivo é o achismo do coração humano na arrogância e no orgulho. A fé cristã não está baseada em especulação. A fé cristã não é baseada no achismo, na força de vontade, na força do pensamento. A fé cristã está fundamentada na palavra do Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Deus falou, tu vais ser pai de multidão. E ele crê contra a esperança. Ele era velho e a sua mulher era estéril. Mas Deus havia dito, aleluia, Deus havia prometido a ele uma herança. E ele creu contra a esperança, contra toda a ordem natural, contra todas as coisas que estavam postas. A palavra de Deus trouxe a luz, a existência ao universo. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja porção seca e houve porção seca. Ele disse, haja animais e houve animais. A palavra de Deus é poderosa. Davi compreendia isso. No qual me fizeste esperar. Ele sabia que Deus jamais desapontaria a esperança que Ele mesmo suscitou, mediante a sua promessa, mediante a sua bendita palavra, da qual é impossível que Deus minta, diz Hebreus. O verso 50, nós temos que andar aí adiante. Por mim, eu ficava nesse versículo muito tempo. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso. Eu falei para vocês que essa perícope do verso 49 ao 56, ele apresenta a Bíblia Sagrada como fonte de esperança. Ele começa então a desenvolver esse tema. O que me consola na minha angústia, o que me consola na minha tribulação, na minha dor, no meu sofrimento, na minha tragédia, no meu luto é isto. Que a tua palavra me vivifica. O materialista se agarra na sua bolsa e diz, isto é a minha consolação. O perdulário, aquele que é esbanjador, aponta para a sua aparência luxuosa e diz, essa é a minha consolação. O bêbado ergue o seu copo e canta, a bebida é a minha consolação. Mas o servo de Deus, os filhos de Deus, aqueles cuja esperança está no Senhor, eles cantam, a minha consolação está nisso, que a tua palavra me produz vida. O que me consola na minha angústia é isso, que eu espero numa palavra fiel e verdadeira. A tua palavra é fidedigna, a tua aliança não volta atrás. A minha consolação não está nas coisas supérfluas, nas coisas passageiras, nas coisas materiais. A minha consolação está na boca e na palavra, nos lábios do Altíssimo. Aleluia! Aleluia! A minha consolação está nos lábios do autor de nossa fé. A minha consolação está nos lábios das palavras doces, meigas, gloriosas, daquele que encarnou, matou o pecado, matou a morte, ressuscitou ao terceiro dia. A minha consolação está nos lábios do Senhor. Na sabedoria do Senhor, no conhecimento do Senhor, na verdade do Senhor. Eu posso enfrentar, a morte é um terror para todos os seres humanos, homens e mulheres, ricos e pobres, religiosos e não religiosos. A morte assusta muita gente, mas os que confiam no Senhor, eles têm consolação até em face à morte, porque a palavra do Senhor diz que Ele é a ressurreição e a vida.
tragada foi a morte pela vitória. O que me consola é isso, que a tua palavra me vivifica. Você pode pegar todos os consolos dos materialistas, você pode pegar o que consola o cientista, o filósofo, o sábio, o ateu, toda a sua esperança, todo o seu consolo é limitado, mas os que confiam e esperam em Deus, o seu consolo está na bendita palavra de Deus. Ah, que coisa gloriosa! Que tipo são as consolações dos lábios de Deus? Preste bem atenção. De vocês vai ficar cheio de gozo agora. Eu vou profetizar, como dizia o Napoleão Falcão, de olhos abertos. O coração de vocês vai ficar cheio de gozo agora. Que tipo de consolação é aquela da Escritura Sagrada? Em primeiro lugar, as consolações são inexprimíveis. 1 Pedro 1,8 diz que Ele nos encheu de coração, o nosso coração, de uma alegria inexprimível, indizível. O nosso vernáculo português, você fosse inglês, o inglês é pequeno, é pobre demais. O astaranto, que é a junção de todas as línguas, de todos os idiomas, é pobre demais para expressar a consolação que Deus nos concede. É uma alegria indizível. É por isso que Paulo diz que foi ao terceiro céu e viu coisas gloriosas que são inefáveis. Eu sou um pregador pobre demais para expressar sobre a consolação da Santíssima Trindade. A igreja é uma igreja pobre demais para cantar sobre as glórias e a excelência que desfruta do consolo que o Eterno proporciona. O que me consola nas tribulações é isso, que a tua palavra me vivifica. E as consolações da Bíblia Sagrada, elas são inexprimíveis. Não tem como falar para as pessoas, é chegar e dizer, ó, vem ver, provar e ver de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia é de geração em geração. Só provando, só experimentando. Eu posso ser o Spurgeon, eu posso ser o melhor dos pregadores, mas ainda eu preciso que Deus comunique essa verdade no coração das pessoas. Que tipo é as consolações das Escrituras Sagradas? Em segundo lugar, elas são reais. João 14, 27, Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha aqui diz esse texto sou obrigado a ler para vocês. João capítulo 14, verso... Tem lugar de gente feliz, de gente legal, vai para lá. Agora, se você quer vida no altar, você quer vida com Deus, se você quer vida de Jesus na alma humana, você é bem-vindo neste lugar. Que tipo de consolações são essas? São nas mais tristezas, angústias. Salmo 94, verso 19. Abacuque 3, 7, 8. Eu vou no Abacuque 7, a maioria de vocês já sabe disso. Ainda que a figueira murche, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas nos currais, ainda que eu perca tudo, ainda que tudo se vai mal, nós esperaremos no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a consolação. É muito fácil dar glória a Deus no inverno. É muito fácil ter ar-condicionado vindo na igreja quando todos os ventos são favoráveis. Eu quero ver no dia frio. Eu quero ver no dia da dor, da escassez. No dia que você pega o celular da tua esposa e você descobre que ela tem um amante. Você pega o celular do teu esposo e descobre que ele tem uma amante. Você é abandonada, ou quando o médico te dá um diagnóstico e você descobre que está com lúpus, está com câncer. É aí que nós devemos mostrar a nossa fidelidade, servir a Deus quando tem saúde, prosperidade e os relacionamentos estão indo muito bom, é muito fácil. O salmista está dizendo
que existe uma consolação para os dias de tribulações, de escassez, quando vai a vida, e daí você chega no serviço, 20 anos trabalhando para o patrão, era o melhor funcionário quase todo mês, mas do nada, você tem a carta de demissão. Tudo que tu sabe fazer é naquela empresa. Tudo que você fez, e daqui a pouquinho você perdeu tudo, você não está mais empregado. Só uma coisa dessa? Consolação da Bíblia Sagrada é para esses momentos, bendito seja o nome do Senhor. E só nós. A Canto da Harpa diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É coisa de crente, só Deus, olha aqui para mim, e aqui eu encerro para o próximo tópico. Só Deus transforma maldição em bênção. Só Deus que nós estamos aqui adorando, o Deus que nos deu essa bendita palavra, Ele transforma maldição em bênção. Tristeza não é bom, angústia não é bom, a enfermidade não é boa, a traição não é bom, mas é a graça do Deus eterno que opera apesar das tribulações e faz nós ficarmos consolados, esperançosos, sabendo que o choro pode durar apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Não tem um político nesse país ou fora dele que possa te dar essa esperança e essa certeza. Mas Deus em Cristo Jesus nos dá essa bendita e poderosa palavra. Salmista nos diz isso, o que consola-nos na minha angústia é isto, que a tua palavra produz vida, consolação e esperança. 2 Tessalonicenses 2,16, última característica da consolação, elas são eternas, as consolações de Deus são eternas, aleluia, jamais vai passar, jamais vai exterminar, jamais vai se extinguir, as consolações de Deus são eternas. As consolações, e essas são apenas as características, eu nem falei quais são elas ainda. Eu vou começar a mencionar agora. Quais são as consolações da palavra de Deus? Em primeiro lugar, acesso a Deus. Os que confiam em Deus têm acesso ao Senhor. Como diz Hebreus, cheguemos com confiança diante do trono da sua graça, para recebermos socorro e alívio no dia oportuno. Nós temos acesso a Deus. Se isso não consola o teu coração, nada mais poderá consolar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E uma das grandes verdades é essa, que aqueles que temem ao Senhor têm acesso à sua presença. Você pode chegar diante dEle, você pode chorar a Ele, você pode clamar a Ele, você pode invocar Ele. O caminho foi aberto, conforme diz Hebreus 10:25. Deus abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, a saber, pelo seu sangue. Que consolação gloriosa! De repente eu nunca me encontrarei com o presidente da república. Quem sabe eu nunca falarei pessoalmente com o prefeito da cidade. Quem sabe eu nunca falarei com um famoso. Nunca falarei com as pessoas mais ricas da cidade. Mas eu posso todos os dias, em qualquer lugar, a qualquer hora, ter uma audiência com aquele que fez os céus e a terra, fez os anjos, fez os homens, manda no céu, manda no mar, manda na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Temos acesso a Deus, a liberdade de chegarmos ao trono da graça de Deus. Temos essa liberdade, igreja do Senhor. Não precisamos mais de um mediador ou de uma medianeira. Não precisamos de um santo ou de uma santa. Não precisamos de um pastorzão ungidão. Nós temos Jesus, que nos deu acesso livre à graça de Deus. Que consolação gloriosa. A segunda grande consolação da Escritura são as prerrogativas cristãs. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Não sei se eu posso usar esse termo. O direito cristão. Os direitos, as prerrogativas cristãs. O fato de nós estarmos no estado agora de filhos de Deus. Nós temos algumas prerrogativas maravilhosas que nos consolam. O primeiro nós não somos mais filhos da ira, não somos mais filhos do pecado, nós somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus, isso é uma consolação. Nós somos justificados pela livre graça de Deus, baseado na sua bondade e na sua misericórdia. Você foi justificado, você foi aceito, você foi inocentado, não existe mais nada contra você. Jesus pagou todo o preço dos teus pecados.
Que consolação gloriosa, a justificação, aleluia, a regeneração pela graça, a promessa da presença de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que consolação gloriosa. Jesus diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Ele está aqui essa noite, igreja do Senhor. Ele está aqui essa noite. Que consolação. Nós não temos um Deus morto, nós não temos um Deus engessado, nós não temos um Deus que é criado e conduzido pelos homens. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está aqui essa noite. Que consolação gloriosa. Toda vez que o povo de Deus se reúne, Ele não se reúne em vão. Deus, a Santíssima Trindade, se faz presente nesse concílio, nesse ajuntamento. É por isso que um dos nomes da igreja é a Assembleia de Deus. Não é por causa de orgulho ou soberba, é pela promessa de Deus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eles estão aqui. Isso aqui não é uma reunião porque nós não tínhamos nada que fazer. Aqui é a Assembleia de Deus, aqui é o juntamento do povo de Deus, aqui é a casa de Deus, aqui é o encontro com Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14, ele diz: Timóteo, eu estou te escrevendo para que você saiba se comportar, caso eu demore até ir até vocês, como você deve se comportar na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. É a casa, é a habitação, é a morada, é a residência de Deus. Deus não quis residir nos oceanos Índicos, Pacíficos. Deus não quis residir no Everest. Deus não quis residir de forma gloriosa. Eu sei que Ele é onipresente, está em todo lugar. Mas com o seu povo, com a sua igreja, Ele tem uma presença especial, gentil, consoladora, amorosa, santificadora. Aleluia! Racional. O nosso culto é racional diante de Deus. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Diz a canção antiga: tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o ar que nós respiramos. Inspiramos e respiramos, inspiramos e respiramos. Deus está mais presente do que o ar nos teus pulmões. Aliás, o ar que está nos teus pulmões é dele, assim como os teus pulmões. Deus está aqui essa noite. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus nos enche de consolações, de promessas e de esperança. Deixa eu tomar um negócio aqui, porque senão vocês vão cansar de me ouvir. Aleluia. 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 Deixa eu calmar aqui, senão vai ter gente com o coração cheio, mas com a mente, com a cabeça doendo. Dor de cabeça. Filho de Deus, justificado. Nós somos herdeiros de Deus. Sabe o que é herdeiro de Deus? Co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo que é direito de Jesus. Tudo que é direito de Jesus é direito nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Você consegue compreender isso, igreja? O céu é de Jesus? É. Mas o céu é a minha herança também. Todas as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim. Somos herdeiros de Cristo. Qual a grande consolação? Nós somos perdoados. Ah, que consolação gloriosa. Você consegue compreender isso? Eu não vou falar o próximo acróstico, vou ficar só nesse hoje, tá bom? Fiquem tranquilinhos, vou ficar só nesse. Fui visitar uma outra igreja que eu pastoreava, a dirigente do círculo de oração. Estava passando por uma angústia terrível. Estava triste. Sem força para ir na igreja. Se afastou, agora voltou para a glória de Deus. Ela está desanimada. Muito desanimada. Eu conversando com ela, falando sobre Deus, sobre o Evangelho, disse: pastor, eu estou cansado de andar pela fé. Ela morava entre a Bento Gonçalves e a Ipiranga. Tem uma vila, a Santa Maria, e mais outras vilinhas no entorno ali. Da cozinha saía um esgoto. Seu sofá era bem surrado.
O corino já tinha se rasgado, a almofada já tinha se rasgado e dava para ver as molas. Eu tenho servido a Deus há tanto tempo e Ele não tem me dado nada. Ela olhou para casa, olhou para a situação. Eu disse, não diga isso, mulher, pelo amor de Deus. Não fala isso. Tu foi regenerada. Tu foi perdoada. Quer uma consolação maior? Olha aqui para mim. E eu falei isso, literalmente eu falei isso que eu vou falar para vocês agora. Eu não sei se justifica isso. Se Deus pode ter mais poder ou menos poder. Mas eu quero que tu entenda, quase falei o nome dela, fulana de tal, que para te ser crente, há mais poder em Deus envolvido na tua conversão do que poder de Deus na criação. Porque para Deus criar o mundo, Ele criou do nada. Mas para criar a igreja, Ele criou de inimigos, de rebeldes. Ele pegou para trazer os filhos dele. Como diz Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para com o homem, em que Cristo Jesus morreu por nós, ainda pecadores. A igreja, o mundo Ele trouxe do nada. Mas a igreja, Ele trouxe da pior espécie. É quando Paulo escreve aos Coríntios, os Coríntios estão se ufanando, se achando alguma coisa. Vede que vocês não foram eleitos de nobre nascimento, não foram escolhidos por nobre nascimento. Olha como vocês são aqueles que não são. Porque Deus pega as coisas vis e desprezíveis. Ele começa no outro tempo, vocês não eram luz. No outro tempo, vocês eram matricidas, patricidas. Vocês eram efeminados. Vocês viviam conforme o desejo da carne, dos pensamentos. Você não está aqui porque você é santão, você é o melhor do mundo, porque você caiu do céu por descuido. Deus ama salvar as piores pessoas, os piores pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. E eu olhei para ela e disse, fulana de tal, não diga isso. Deus te regenerou. Ele te deu um novo coração. Ele te perdoou. Isso é muito graça de Deus. Porque você acha que para Deus é fácil perdoar? Nem para Deus perdoar é fácil. Para que você tivesse o perdão de Deus, Ele teve que matar seu próprio filho. O Filho de Deus morreu para que você tivesse a consciência limpa, alma purificada. O que me consola na minha angústia é isso, que a Tua palavra me vivifica e ela me revela as preciosas consolações do Santo Evangelho, a regeneração, a justificação, a adoção, o perdão dos pecados, o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia, diz a lenda, não sei se é verdade, que Lutero está sendo tentado, Satanás se apresenta fisicamente para ele e começa ali a acusar dos seus pecados. E ele está ali naquela luta que possivelmente esteja no estrofe do Castelo Forte, né? Possivelmente essa historieta possa estar ali, se for uma história de verdade, como conta alguns historiadores, que o diabo se materializa e ele tem uma batalha espiritual muito ferrenha. O diabo começa a lhe acusar e ele começa a escrever os seus pecados. Tu é isso? Ele começa a escrever, sou isso. Tu fez aquilo? Eu fiz aquilo. Ele começa a falar muitas coisas. É por isso que no Castelo Forte diz, se me cercarem demônios incontáveis. Se nos cercarem ou se nos acusarem, todo o inferno se levantar contra nós. Deixa eu contar a história aqui, depois vocês já conectam isso com o hino. Ele começa a escrever isso a noite toda. E quando está raiando o dia, ele está naquela batalha espiritual. Já tem uma lista enorme de pecados que ele cometeu e praticou. O Espírito Santo vem sobre o seu coração e diga, é verdade, então diga tudo isso. Mas coloque no final, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se isso não consola o teu coração, se você busca no cristianismo algo além disso, sinto lhe informar, você é o pior de todos os seres humanos. Bendito seja o nome do Senhor. O que me consola em minhas tribulações é isso, que tua palavra me vivifica, porque ela nos dá consolações preciosas. Deixa eu ir mais adiante. 52, lembro-me dos teus juízos de outra hora e me conforto, ó Senhor.
Eu lembro da tua palavra e me conforta, me traz consolo, me traz segurança. Ele lembra de Deus e dos juízos divinos. Quando não vemos alguma exibição imediata do poder divino, é prudente voltarmos a recorrer aos registros das eras passadas. Essa é a nossa grande consolação, diz o salmista. Lembro-me dos juízos de outra hora. Lembro-me dos juízos passados. Eu lembro da tua palavra, da tua promessa, dos teus decretos passados. Olha aqui para mim. Não tinha como eu falar sobre outra coisa, acho que não tinha mesmo. Davi, sabe o que é consolo para a igreja? Sabe o que é consolo para os servos de Deus? A imutabilidade divina. Deus é imutável. Deus permanece o mesmo. Eu recordo, eu volto aos juízos de outra hora, e eu tenho conforto, porque Deus ainda é o mesmo, as suas verdades não mudam, as suas promessas não mudam. Ele não me ama mais hoje do que me amava no ano de 1987, quando eu me entreguei a Jesus de Nazaré, quando eu me rendi a Ele, para ser totalmente dele. Deus é imutável. Lembro-me do Senhor, lembro-me dos teus juízos, lembro-me de Deus e lembro dos juízos de Deus. Essa é a grande consolação do salmista. Ele é imutável, suas promessas são imutáveis, não passa, é eterna. Deus não é diferente de quando a gente faz essa separação. Deus agora mudou alguma coisa, porque era bom o tempo do primeiro amor. Tu mudou, eu mudei, a igreja mudou. Ele está ali, da mesma maneira. Eu, o Senhor, não mudo, disse Deus em Malaquias 3:1. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago diz que Deus, não há sombra nem variação de mudança. Ele é o mesmo eternamente. Ele te ama da mesma forma. Ele tem as suas promessas da mesma maneira, do mesmo jeito. Ele é imutável. E ainda bem que Deus é imutável. Ainda bem que Deus não é o Leon. Ainda bem que Deus não é o Gabriel. Ainda bem que Deus não é a Daniela. Ainda bem que Deus não é o Everton. Nós mudamos, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda perdoa, Ele ainda santifica. Não existe nada em Deus que a passar de eternidade em eternidade. Ele se deteriorou, Ele se inferiorou, Ele ficou mais fraco, porque agora Ele ouviu mais gente. Ele pode ouvir mais milhões e milhões de pessoas. Ele nunca enfraquece. A sua graça é imutável, o seu amor é eterno, sua santidade jamais enfraquece. Ele é imutável. Aleluia. Lembro-me dos teus juízos de outra hora. Olho para as palavras de Deus, os atributos de Deus do passado. Ele é imutável. Nós podemos sofrer alterações do tempo. Eu preciso de óculos, meus cabelos já estão branqueados, a minha barba está branca. Eu preciso malhar para que o meu sistema muscular consiga dar conta do meu peso. Deus não envelhece. Deus não enfraquece, Deus não passa, Deus não se extingue, Ele é eterno, Ele é imutável. Isso é o nosso consolo. Para que temer? Para que desesperança? O Deus que te salvou, o Deus que fez promessas no passado. Como diz Romanos capítulo 8, se Deus não poupou seu filho, mas antes nos entregou, não nos dará todas as coisas? Se Ele quando nos chamou, nos abençoou, por acaso Ele não vai continuar nos abençoando? Se Ele nos curou no passado, não continuar nos curando no presente, no futuro? Se Ele proveu lá no começo, tu acha que agora, por causa de pandemia, por causa de enchente, ou seja lá o que for, porque o patrão te colocou fora, tu acha que quem coloca o pão nosso de cada dia sobre a tua mesa é o teu patrão? Você não conhece quem é Deus, então? Você não conhece o Deus que nós estamos pregando? O Deus que nos deu a sua palavra? É Ele que em última análise, é Ele que é o médico dos médicos. Em última análise, Ele que é o patrão do patrão. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Meus irmãos, aí o mundo pode ficar sem esperança, o mundo pode ficar em desespero, como cantava aquela canção. O mundo chora com razão, mas o crente não chora em vão, o crente tem consolação. Lembra dessa canção? Meus irmãos, quantos de nós, lembra? A canção diz, tem uma outra estrofe que diz assim, ó. Você já tem a experiência, você lembra daquela bênção que no choro conquistou. O povo do mundo chora com razão, mas o crente não chora em vão, o crente tem. Você lembra, irmão? Você lembra daquele momento que você disse, não tem mais jeito, não tem mais como sair disso aqui, acabou para mim a caminhada. E do nada, é sempre assim, Atos 2, de repente, o Senhor fez vou usar uma palavra que eu não gosto, mas já que está minha veia pentecostal, tá? O Senhor fez um rebuliço, o Senhor mudou as coisas, e do nada, quando vi você estava do outro lado, você pensou que era o final, acabou a família, acabou o casamento, acabou tudo, você está desesperado. Você lembra que você foi ao choro, você, Deus do céu, aquele Deus continua o mesmo. Ele não muda, Ele não falha. Aquele que cuidou no passado, cuida no presente e certamente cuidará no futuro. Eu não tenho medo de amanhã, porque o meu Cristo já está no dia de amanhã. Meus irmãos, lembro-me do teu juízo de outra hora e me conforto, porque eu sei que tu é imutável. Tua palavra permanece a mesma. Quem sabe a minha fé pode esmurecer, o meu zelo arrefeceu, mas Ele está lá, Ele é o mesmo. E todos que vêm a Ele, todos que vão a Ele, de maneira alguma Ele os lança fora. Traga a tua miséria, traga as tuas mazelas, traga as tuas dificuldades. Você não tem, você não sabe, você não pode, você não conhece, mas Ele tem, Ele sabe, Ele pode, Ele conhece. Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Verso 55. Lembro, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Além de lembrar da imutabilidade, lembrar dos preceitos imutáveis de Deus, Davi diz, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Nós devemos santificar o nome de Deus. E não poderemos fazer isso se Ele não tiver em nossa lembrança. Nós devemos, a Bíblia diz, Jesus nos ensina, santificado seja o teu nome. O terceiro mandamento diz, não tomar o nome de Deus em vão. A oração do Senhor diz que nós devemos orar. Vocês quando orar, devem orar assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós somos ordenados, convocados a santificar o nome de Deus. Mas nós não podemos santificar o nome de Deus se não tivermos o nome de Deus em nossa lembrança. Davi está dizendo, isso é a nossa consolação, isso é a nossa saúde, isso é a nossa bem-aventurança. Lembro-me, Senhor, do teu nome. Eu não esqueço do nome de Deus. Está gravado na minha mente. Tem um irmão, ainda vou trazer aqui na Mário Quintana, já levei ele no Botânico umas 3, 4 vezes. O nome dele é Éder Duarte, ele é um poeta, ele é um músico cristão. Ele tem uma música, uma canção, eu vou botar hoje quando eu chegar na igreja. Eu já botei já um tempo atrás, mas tem muita gente que está no grupo da igreja só para bonito. Tem uns que ainda colocam lá silencioso e acabou. Já botei lá, vou botar de novo hoje de noite. Ele tem uma canção que é dita assim, ó, tá tatuado em mim, tá tatuado enfim. Eu sei que a linguagem pode escandalizar alguém, mas a ideia é isso. Davi tinha tatuado o nome de Deus na memória. De dia, de noite, está tatuado. Nada pode tirar o nome de Deus. Se o nome de Deus, o sacrossanto, o bendito, o glorioso, o lindo, o belo nome de Jesus, nome de Deus, não estiver na nossa mente, possivelmente a nossa conduta vai andar de forma torta. Lembra-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observa a tua lei. Nós devemos santificar o nome de Deus. Concluindo, não podemos fazer isso se Ele não tiver nas nossas lembranças, em nossa memória, em nossa mente, em nossos pensamentos. Se não tivermos a lembrança do nome do Senhor, provavelmente não nos lembraremos dos seus mandamentos. Se não tivermos a lembrança do nome do Senhor, se não pensarmos nele em segredo,
não obedeceremos a Ele abertamente. Se no oculto nós não estivermos pensando no nome de Deus, quando diante das tentações nós cederemos, nós ruiremos. Davi está dizendo: lembro do Senhor e lembro do teu nome de dia e de noite. Aleluia, aleluia. Se não pensarmos nele em secreto, não obedecemos ele abertamente. O esquecimento da mente leva o esquecimento na vida. Quando a gente esquece de Deus aqui, a gente esquece de Deus quando fala, nas conversações, na conduta, na prática. Mas quando a nossa mente, o nosso cérebro está cheio do nome santo de Deus, das revelações de Deus. Alguém disse que a mente é a cabine de controle do corpo. Se os teus olhos foram bons, se a tua forma de ver, se a tua forma de enxergar, de raciocinar, de pensar for bom, todo o teu corpo será santo. Davi dizia: lembro do nome de Deus, penso, medito do nome de Deus. Que consolo poderoso para o pecado, para a tentação. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor é fonte de consolação, é fonte de consolo. Aleluia. Porque ela nos dá o nome bendito do nosso Salvador. E tudo que acarreta, o nome significa identidade, o nome significa personalidade, o nome significa os atributos que carrega esse nome. Deus é santo, amoroso, verdadeiro, justo, reto. A igreja do Senhor, aleluia, nunca será demais enchemos a nossa mente da palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O que me consola nas minhas tribulações é isso, que a tua palavra, oh, bendita a Bíblia Sagrada. Como é por isso que Davi, ele cantava essa canção: como eu amo a tua lei. Você não acha isso em gibi? Você não acha isso em Shakespeare? Você não acha essas revelações em Dostoiévski, ou Leon Tolstói? Você não acha essas verdades em Horácio? Você não acha isso em Fernando Pessoa? Você não acha isso em Machado de Assis? Aí, obrigado. Você não acha isso em Mário Quintana? Você não acha isso nos maiores e melhores poetas? Como eu amo a tua palavra, porque ela me traz a verdadeira consolação. Você não acha isso nos grandes filósofos? Você não acha isso em Sócrates? Você não acha isso em Platão? Você não acha isso em Aristóteles? Você não acha isso em Zoroastruta? Você não acha isso nas falsas religiões? Ele diz: eu amo a tua palavra, porque só ela pode trazer consolações perfeitas. É por isso que o diabo quer te roubar da Bíblia Sagrada. É por isso que ele te afasta desse santo livro. Porque esse livro tem tudo que nós precisamos para sermos cristãos alegres, empoderados, cheios da graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Alguém anda dizendo que esse livro é antiquado, é careta, é retrógrado, é passageiro. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei quem está lendo a Bíblia. Eu sei quando as famílias estão lendo a Bíblia e quando não são. Quando chega no gabinete eu já sei. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus restaura até o tutano, até os ossos. Bendito seja o nome do Senhor. Ande com a Bíblia, ande com a palavra, leia a palavra, estude a palavra, creia na palavra. Menos cultura, menos filosofia, mesmo achismo, mesmo teus próprios pensamentos, e todo momento os pensamentos de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos agradecer. Vai ser uma oração de ação de graças pela palavra do Senhor. Novembro, não sei se vocês sabem, é o mês da Bíblia. Está chegando aí, nós vamos agradecer ao Senhor. Nós temos Bíblia de mulher, Bíblia de homens, Bíblia de estudo, Bíblia de jovem, Bíblia de adolescente, Bíblia de criança, Bíblia em português, Bíblia em inglês, Bíblia em hebraico, Bíblia em grego. Falta é povo que lê a Bíblia. E aliás, a igreja em toda a história da sua existência, ela é conhecida como o povo do livro. Esse é um codinome da igreja, o povo do livro. Só que o povo do livro está cansado do livro.
Acha que tem que ter entretenimento, canhão de luzes, precisa de pintar a igreja de uma aquarela brasileira. Nós não precisamos disso. Se ficar preta a igreja, ok. Se ficar branca, ok. Nós precisamos da palavra de Deus e somente da palavra de Deus. Precisamos de uma música contemporânea. É legal se tiver, se não tiver. O que sustenta a igreja é a palavra do Senhor. Tira essas coisas da cabeça de vocês. O quanto antes, melhor. Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus pela sua palavra. Pai Celestial, nós estamos já há algumas semanas estudando o Salmo 19, Senhor. E hoje nós aprendemos que a Bíblia Sagrada é a fonte de consolação. Vimos algumas consolações e as características dessas consolações. Muito obrigado, Senhor. Somente uma mente divina poderia produzir um livro desse. Somente um coração divino, uma mente divina poderia projetar pensamentos, palavras, promessas, ó Deus, verdades tão poderosas. Somente um lábios divino poderia proferir palavras tão lindas, tão belas, tão consoladoras, tão libertadoras, tão transformadoras. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra. Obrigado porque tu nos doou esses 66 livros, dos quais, ó Senhor, do pastor, a criança de berço, pode direcionar as suas vidas seguras, tranquilas, neste mundo de caos, de aflição, de tristeza, de dor, mas tua palavra nos consola em aflições. Ó Deus, neste mundo de lágrimas, de separação, de morte, de guerra, ó Deus, de enfermidade, de luto, obrigado porque tu nos deu essa bendita palavra, ó Deus, que nos faz sermos, ó Deus, pessoas que podem viver em meio às tragédias, à dor, ao luto, Senhor, consoladas, firmes, ó Deus, vibrantes, corajosas, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua bendita palavra. Ó Deus, nos ajuda a dar à tua palavra o valor devido. Ajuda-nos a dar à tua palavra a atenção devida. Ajuda-nos, ó Deus, a dar à tua palavra a obediência devida. Deus, tira a desobediência do nosso coração. Dá-nos um coração obediente, temente, responsável. Pai Celestial, dá-nos uma mente que nem tu deu a mente de Davi, que ele lembrava do teu nome. Ele lembrava da tua palavra. Aumenta a nossa memória, Senhor. Dilata a nossa mente, a nossa capacidade de raciocinar, memorizar a tua palavra, Senhor. Deus, 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 desentulhe a nossa mente da cultura, desentulhe a nossa mente, ó Deus, de coisas deste mundo, do secularismo, Senhor. Dá-nos uma mente ávida para memorizar a tua bendita palavra, a meditar e a memorizar porções inteiras da tua palavra. Ó Deus, nós pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte a Jesus, que nos deu a sua palavra. Oh, que nos deu a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Levanta as mãos para cima.